Mais 8 minutos, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto do ano de 2023. Pra você que está acompanhando o Comando 91, a partir de agora, você fica com a gente aqui no futebol. Vamos falar de futebol no jogo rápido. A partir de agora, vamos direto para o Eduardo Cardial, trazendo as primeiras informações do time do Asa. Alô, Eduardo, bom dia. Beleza, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações da agremiação esportiva arapiraquense, o Gigante Alagoano, que ontem realizou mais um treinamento de portões fechados para a imprensa e para o torcedor. O técnico Celso Teixeira começou de fato a fazer o esboço da equipe que deverá atuar domingo 4 da tarde diante do Nacional. O time não está definido de forma oficial ainda, o técnico Celso Teixeira fazendo algumas observações na equipe, tendo em vista que vai ser uma parada extremamente difícil do ponto de vista do Asa buscar a classificação. O Asa tem a vantagem, pode jogar até pelo empate, mas o Celso Teixeira deixou bem claro que não vai sentar em cima do regulamento. Ele vai tentar fazer com que o Asa vença o jogo e saia do interior da Paraíba com resultado positivo e, consequentemente, a classificação. Já em relação aos jogadores que estão entregues ao departamento médico, o caso do Bocão, lateral direito, o próprio Lídio, meio-campista, o departamento médico tem sigilo total. Não divulga nada em relação aos jogadores. Se jogam, se não jogam, se estão liberados, se não estão liberados. Nesse momento, vale sigilo total, porque decisão. E decisão, todas as armas têm que ser usadas para sair vitorioso de dentro de campo. Mas quem está confirmado mesmo nessa equipe titular e joga e vai buscar fazer o gol da classificação é o atacante Júnior Viçosa. O 1-0 foi muito importante, né? Pra gente ter uma vantagem nesse duelo, né? Eu estava acompanhando os outros jogos, poucos times que fizeram a primeira partida em casa conseguiram vencer. Então acho que pra gente foi muito importante. Em questão da semana a gente vem trabalhando forte, né? Porque sabe que vai ser um jogo difícil lá. A equipe deles vieram aqui pelo jogo assim, uma equipe bem qualificada também, bem treinada. Mas nossa equipe está bem preparada, todo mundo tá focado e vem trabalhando forte para chegar lá e em busca da nossa classificação. Tá aí, portanto, conversamos com o atacante Júnior Viçosa. Em relação ao imbróglio jurídico que envolve o Zé Wilson, Nacional de Patos e o próprio Asa, o procurador do STJD ainda não deu parecer decisivo se vai arquivar a denúncia ou se vai acatar a denúncia do Nacional. Enquanto isso, há uma ansiedade e uma expectativa enorme, tanto da direção do Asa quanto do seu torcedor. Possivelmente, essa decisão do procurador do STJD deve sair ainda hoje, no primeiro horário. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardial. Valeu, Eduardo. Forte abraço para você. E lembrando que o jogo será no estádio José Cavalcante, nesse próximo domingo, dia 6, a partir das 4 da tarde. O jogo é válido pela volta da primeira fase do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O time do Asa entrará em campo com a vantagem de um placar agregado aí de 1-0. O Asa já entra classificado. O time do Nacional vai ter que correr atrás para tentar tirar esse resultado do time do Asa. No jogo de ida, o Asa levou a melhor e venceu pelo placar de 1-0, com gol marcado por Júnior Viçosa. Muito bem, então o jogo marcado para as 4 da tarde. O time do Nacional de Patos, claro que na expectativa de reverter o placar, não é? Só lembrando que para o jogo do próximo domingo, a arbitragem será de Santa Catarina. O árbitro é o senhor Célio Amorim, os assistentes Alexandre de Medeiros e também o Deise Deise Belavé, de Santa Catarina. O quarto árbitro, o Douglas Magno de Melo, que é da Paraíba. Portanto, jogo, repito, acontece domingo 4 da tarde com transmissão da NNFM e do NN Play. Claro que há esse imbróglio aí, com esse pedido do time do Nacional, enfim, aquela coisa toda, mas já houve esclarecimento, o jogador
Lídio não foi ele que tomou o cartão, houve inclusive a correção por parte do árbitro naquele jogo contra o Cruzeiro. O cartão foi mesmo para o Zé Wilson, enfim, tem mais, inclusive, que nós colocamos ontem no programa Futebol Show, que esclarece toda a situação. Na hora em que o árbitro aplica o cartão para o próprio jogador Zé Wilson, bem próximo ali, dá para identificar tranquilamente. Não acredito que vai dar absolutamente nada. Creio que o Asa será absolvido e que será arquivado aí esse pedido, não tenho dúvida nenhuma. Bom, meu caro André Áviles, é domingo, né? O time do Asa já viaja hoje, como disse o Eduardo Cardial aí, vai lá pra Campina Grande, faz um trabalho amanhã em Campina Grande e só no domingo é que segue lá para a cidade de Patos, onde fará esse jogo contra o time do Nacional. Por outro lado, o Nacional precisa de tentar reverter esse resultado, porque para o Nacional, André, só interessa uma vitória com 2 gols de diferença. Se vencer, por exemplo, por 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, enfim, qualquer placar com diferença de 1 gol, o jogo vai para os pênaltis. Então a situação do Asa, acredito ser, apesar de estar jogando fora de casa, mais confortável. Claro que não pode jogar com o regulamento, sentar em cima do regulamento e jogar com ele, né, André? Bom dia. Isso mesmo, bom dia aí, Ailton, não, bom dia, Clevônio, bom dia a você que está acompanhando a NNFM e também o NN Play. Falando sobre esse jogo decisivo, jogo de volta do Brasileirão da Série D, segunda fase entre Nacional e Asa, muito movimentado nos bastidores, o extracampo tá muito movimentado, mas falando em específico da partida, das expectativas e também do que a gente pode tentar imaginar que os técnicos vão fazer. Primeiro, Nacional, eu acompanhando essa semana do Nacional, o técnico Rodrigo Fonseca, ele inclusive fechou os treinos de ontem, vai fechar o de hoje e o de amanhã, assim como o Asa também fez nesses últimos dias. Então são artifícios que os técnicos usam principalmente em vésperas de decisões, e são artifícios válidos dentro do futebol, porque com as informações chegando rápidas para todo mundo, essa globalização do futebol, você consegue enxergar, consegue entender o que o adversário vai fazer. Fechando os treinamentos fica muito mais difícil, e até para o Asa criar algumas dúvidas na cabeça do Rodrigo Fonseca é importante, porque o Asa tem algumas dúvidas. O Lídio não deve jogar, o Bocão também é uma dúvida, então pode ser que tenha algumas mudanças também do técnico Celso Teixeira. Então esses bastidores, o dia a dia, esse sigilo, esse mistério são importantes. Para o Asa ter essa vantagem, é lógico que é muito importante. E as entrevistas do Celso Teixeira após essa vitória contra o Nacional aqui em Arapiraca, elas são claras no aspecto de postura para esse jogo, do comportamento. Ele não vai querer o time dele jogando apenas atrás da linha da bola, ou apenas se defendendo e tentando contragolpes contra a equipe do Nacional, que é uma equipe muito organizada e justamente tem um estilo de jogo jogando lá no José Cavalcante muito proativo, muito rápido, de uma intensidade grande e também de uma transição ofensiva muito rápida. Então não adianta o Asa vencer o jogo aqui e ir para lá com uma proposta e uma mentalidade mais defensiva. Esses retornos serão importantes para o Celso. Acredito que ele não vai mudar a configuração tática da equipe, vai manter os 3 volantes nesse 4-3-1-2 que ele implantou na equipe do Asa, e o Asa conseguiu assimilar, principalmente vem uma evolução tática, mas para o Asa vai ser muito mais a parte mental de um comportamento, de uma postura. O Asa tem que entender que é uma vantagem, sim, mas tem que fazer por onde manter essa vantagem ou tentar ampliar. Então, proposta de jogo, estratégia, um plano para execução. O Asa vai ter que ser muito eficiente para essa partida, e principalmente o psicológico no início do jogo. Aqueles 15, 20 primeiros minutos da equipe, que certamente o Nacional vai tentar afunilar a equipe do Asa, vai tentar tirar espaço, então o Asa não pode deixar fazer isso. E principalmente, fazer o que o Rodrigo Fonseca fez aqui, por exemplo, inclusive o Gabriel, em entrevista, falou, o Gabriel, filho do Celso, que se surpreendeu com a postura do Nacional, porque o Nacional marcou mais em cima, marcava com bloco alto. Então, se o Nacional veio a Arapiraca e conseguiu surpreender, mesmo não tendo vantagem em um primeiro jogo, o Asa com vantagem, podendo empatar o jogo e não jogando em cima do sentando em cima do regulamento, ele pode também surpreender em termos de comportamento, postura. Então o Asa mantendo uma postura interessante, sendo mais proativo do que, lógico, defensivo, e conseguir reagir
ao que o time do Nacional faz, certamente o Asa consegue classificação, e é lógico que é isso que a gente torce para esse jogo do próximo domingo entre Nacional e Asa lá em Patos. Pois é, outro representante, aliás, outros 2 representantes de Alagoas no futebol brasileiro. Deixa eu começar aqui pelo time do CSA, que tem um jogo difícil, André. Domingo contra o time do Náutico. O CSA enfrenta o Náutico no domingo, fora de casa. O técnico Marcelo Cabo vai mexer na escalação da equipe para o confronto válido pela 16ª rodada da Série C. O volante Moisés Ribeiro retorna após cumprir suspensão. Já o atacante Raider, que foi titular na vitória contra o Pouso Alegre, foi expulso no banco de reservas e será desfalque no jogo contra o time do Náutico. Com o retorno de Moisés Ribeiro, Cabo pode optar por uma postura mais defensiva, tendo o meio-campo formado com Bruno Matias, Moisés Ribeiro e Tomás Bastos. Caso queira mais aproximação com os atacantes, Maciel Silva é a opção para essa posição aí. Já no setor de ataque, não deve ter mudanças no time do CSA. O trio tende a ser mantido com o Iago Teles, o Gabriel Taliari e também o Júnior Todinho. Com isso, o CSA deve entrar em campo com Dalberson, Arnaldo, Ednei, Rafael Foster e Hernandes, Bruno Matias ou Maciel, Moisés Ribeiro e Tomás Bastos, Iago Teles, Gabriel Taliari e Júnior Todinho. Esse deve ser o time do CSA para enfrentar o Náutico lá em Recife, próximo domingo. Não será tarefa fácil para o time do CSA, André. Não será, porque o CSA vive um momento de irregularidade. Apesar de ter vencido o Pouso Alegre e vencer na Bacia das Almas, uma equipe que está lá embaixo, então mostra que o rendimento do CSA não foi a contento para a torcida, principalmente, e até para o Marcelo Cabo. Enfrenta agora o Náutico dentro de casa, dentro dos aflitos, que é muito difícil de jogar e que vem a 5 jogos sem perder nessa Série C. E o CSA que possivelmente terá mudanças, e essa escalação que você trouxe justamente são dúvidas do técnico Marcelo Cabo, principalmente no meio de campo. Ou ele coloca um time que pode ter mais jogadores que articulam o jogo no meio de campo, ou ele coloca mais um volante para ter mais sustentação. Então são dúvidas do técnico Marcelo Cabo, justamente por quê? Porque o CSA não tem um padrão de jogo. Apesar do pouco tempo, pelo menos é meu ponto de vista, do Marcelo no CSA, o padrão de jogo não foi implantado e assimilado, e por isso essa irregularidade. Tanto é que nos últimos jogos a gente viu uma caída de rendimento da equipe do CSA, apesar da vitória contra o Pouso Alegre. Então, para mim, o favorito amplo desse jogo é o Náutico. A gente espera que o CSA pelo menos pontue para ter chance ainda de classificação, sim. Mas pelo rendimento, eu acredito que não vai ser um jogo fácil, lógico, e que o Náutico, repito, é muito favorito para essa partida. Em relação ao time do CRB, André, o CRB fechou a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no 12º lugar com 27 pontos e está no meio da classificação, longe e ascendem à Série A do Campeonato Brasileiro e com uma margem de segurança em relação à zona de rebaixamento. Para se ter uma ideia, por exemplo, aí o time do Criciúma, que ocupa a 4ª colocação, tem 38 pontos. E a Chapecoense, primeiro da zona de rebaixamento, tem 19 pontos. Você acha que o CRB corre risco, de repente, de ir para essa zona de rebaixamento, lutar contra o rebaixamento? Você acha que o CRB ainda pode chegar ao grupo dos 4, brigar por uma vaga nesse G4, ou você acredita que o CRB vai se manter ali entre os que permanecerão para a Série B do ano que vem, André? Acredito que ele permanece, mas não briga por classificação à Série A, mesmo com todo o incentivo da diretoria, dando bicho em todos os jogos que o CRB vencer. Para a zona de rebaixamento, e você trouxe muito bem a pontuação, o CRB tem 27 e o primeiro dentro da zona tem 19. Então é uma distância considerável. Eu acredito que o CRB faça um campeonato mais uma vez ali, ficando na zona intermediária. E muito pela regularidade, aliás, pela irregularidade do CRB, que começou o campeonato muito mal, que oscilou também durante o campeonato nos últimos jogos principalmente, mas tem essa possibilidade mais uma vez de jogar em casa e tentar vencer o Botafogo de Ribeirão Preto. 2 vitórias consecutivas no Brasileirão da Série B, dá uma energizada, dá uma tranquilidade, uma tranquilizada também, principalmente no dia a dia para se trabalhar. Mas em termos de momento do que o CRB conseguiu produzir até agora e entregar, eu acredito que ele não briga lá em cima, mas também não briga lá embaixo. Vai ficar naquela faixa intermediária que ele vem, inclusive,
ocupando nos últimos anos do Brasileirão da Série B. Muito bem, tá certo então, André Áviles, que volta à noite dentro do Futebol Show, trazendo muito mais opinião com todos os craques da seleção NN. Agora é hora da gente conferir o placar esportivo, conferir o giro do placar com ele, Marco Aurélio. Bom dia. Bom dia, Clevane, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido, com o giro do placar esportivo, começando aqui com os resultados de ontem, daqui a pouco também a agenda de jogos desse final de semana. Ontem, pela Copa Sul-Americana, o São Lourenço venceu o São Paulo por 1-0. Lá em Minas Gerais, duelo de brasileiros, o América Mineiro empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1. Foram os dois jogos aí da Copa Sul-Americana. Já pela Libertadores, ontem o Flamengo jogando no Maracanã venceu o Olímpia do Paraguai por 1-0. Então o Flamengo aí vencendo o primeiro jogo das oitavas de final aí, vencendo o Olímpia por 1-0. Falando agora da Copa do Mundo Feminina, ontem a Coreia do Sul empatou com a Alemanha em 1-1 e a seleção de Marrocos venceu a Colômbia por 1-0. Foram jogos aí de ontem aí pela Copa do Mundo Feminina. Agora sim, falando sobre a agenda de jogos desse final de semana e claro, começando pela Série D do Campeonato Brasileiro, tem um jogo de volta aí entre Nacional de Patos e o Asa pela Série D, primeiro mata-mata aí da segunda fase. E o jogo que acontece no domingo às 16 horas lá no estádio José Cavalcante. Então o Nacional de Patos enfrentando a equipe do Asa, lembrando que o Asa venceu o primeiro jogo por 1-0. Falando agora da Série C do Campeonato Brasileiro, que também tem bola rolando nesse final de semana. A Série C do Campeonato Brasileiro, que tem o CSA como representante aqui do futebol de Alagoas. O CSA que joga no domingo às 4 da tarde lá no estádio dos Aflitos e vai enfrentar a equipe do Náutico. O jogo válido aí pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora falando da Série B que está na sua 22ª rodada, que já começa hoje, inclusive, né? Mas o CRB joga amanhã às 17 horas no estádio Rei Pelé e vai enfrentar a equipe do Botafogo de São Paulo. Jogo aí válido entre CRB e Botafogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Falando agora da Série A do Campeonato Brasileiro, que também nesse final de semana vai ter rodada, e rodada também importante, é a 18ª rodada da Série A, que já começa amanhã às 4 da tarde lá na Vila Belmiro. Tem o Santos enfrentando o Atlético Paranaense. Às 18h30, na Serrinha, em Goiânia, tem o Goiás enfrentando a equipe do Fortaleza. No mesmo horário, na Arena Beira Rio, o Internacional encara a equipe do Corinthians. No Maracanã, às 21 horas, tem Fluminense e Palmeiras também no sábado. Domingo, em São Januário, tem o Vasco da Gama enfrentando a equipe do Grêmio às 4 da tarde. No mesmo horário, no Morumbi, tem São Paulo e Atlético Mineiro. Às 18h30, no domingo, no Mineirão, tem Cruzeiro e Botafogo. No mesmo horário, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, tem Curitiba e Red Bull Bragantino. Também às 18h30 no domingo, na Arena Fonte Nova, lá em Salvador, o Bahia encara a equipe do América de Minas Gerais. E também no domingo às 20 horas na Arena Pantanal tem o Cuiabá enfrentando a equipe do Flamengo. São jogos aí da Série A do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, 18ª rodada. Então um final de semana movimentado aí também pela Série A do Campeonato Brasileiro. Levane. Muito bem, meu caro Marco Aurélio, e a gente só a título de informação aqui, na última quarta-feira um torcedor do CRB foi agredido por torcedores do CSA. E ontem a polícia conseguiu prender alguns, inclusive o presidente da Mancha Azul, do time do CSA, chamado Bebezão. Foi preso porque ele participou dessa pancadaria contra um torcedor do time do CRB. Gente, futebol se decide dentro de campo. Violência não tá com nada. É repúdio total a qualquer ato de violência, de qualquer que seja a torcida, em qualquer lugar, no estádio, fora do estádio, se o cara tá com a camisa branca, preta, azul, verde, amarela, enfim, não interessa, respeite o espaço do outro. Violência não dá pra gente suportar mais no futebol. Para dar sequência à programação da NN, também no NN Play, vem aí Ailton Áviles com o Comando 91. A gente volta às 7 da noite no Futebol Show. A todos, um grande abraço, bom dia e até lá. Jogo rápido.